Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, vamos ler o versículo 11. É a última epístola paulina. Paulo escreveu 13 cartas na Bíblia e esta é a última carta que Paulo escreveu. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Sou carente das orações dos irmãos, como já foi dito pelo querido pastor Altair, diretor de missões. Amanhã pela tarde viajaremos a Rondônia, onde estaremos pregando em uma das noites da convenção estadual de pastores, e é uma responsabilidade muito grande. No domingo pregamos no congresso missionário em Rondônia, e por isso carecemos das orações dos irmãos. Quem encontrou o texto, diga amém. Mais uma vez, diga amém. Diz assim o texto bíblico: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Vou ler mais uma vez o texto que diz assim: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Para que os irmãos venham gravar o texto, vamos repetir todos agora. Diga comigo: só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Diga comigo: para o ministério. Feche seus olhos, feche a sua Bíblia, curve a sua cabeça. E eu sinto de Deus de orar mais uma vez. É por costume orar todas as vezes que eu prego, e esta noite eu quero fazer esta oração mais uma vez. Feche os teus olhos. Se você puder, pegue na mão do irmão que está do seu lado, à direita e à esquerda. Profetiza para ele e diga: para o mesmo céu que você vai, eu vou também. Afirme para ele: não tem dois céus. Então vai se acostumando comigo, com o meu jeito, com a minha simpatia, com a minha antipatia, com os meus defeitos, com as minhas fragilidades, porque é comigo que você vai passar a eternidade. Não tem dois céus. Porque tem crente que não consegue se acostumar com o outro, poucos anos na terra. Como é que vai fazer para passar a eternidade juntos lá no céu? Levante o braço dele junto com o seu, assim lá em cima, feche os olhos e eu vou orar a Deus mais uma vez. Senhor Deus, que fez os céus e também fez a terra, nesta noite é uma noite de bênçãos, de poder e de graça, Senhor, onde estamos reunidos para reverenciar a sua bendita palavra. E mais uma vez, Senhor, esta semente que está sendo plantada neste projeto missionário venha estar debaixo do seu aval, o aval do céu, Senhor. Sem a sua credibilidade, sem a sua vontade, nós não podemos fazer absolutamente nada. E nesta noite eu não tenho, não posso, não sou, não faço, não consigo. Mas o Senhor é aquele que tem, que é, que pode, que opera, que realiza, que vivifica, que transforma, que regenera, que envia missionários, que sustenta a sua obra. Senhor, sendo assim, eu fico descansado esta noite, porque nada virá de mim mesmo, mas tudo virá do céu ao favor da sua igreja. Senhor, como eu faço todas as vezes em que eu prego a sua palavra, nesta noite não é diferente, meu Deus. Eu lhe faço, Senhor, mais um pedido. Eu faço a mesma oração que Davi fizera quando peregrinava no deserto. Eu sou cão leproso, sou como uma pulga no deserto, mas o Senhor um dia me escolheu, me chamou para pregar a sua palavra. E nesta noite o Senhor venha envolver-nos em uma dimensão de glória, venha cercar este lugar com a sua presença, meu Deus. A Bíblia diz que o fogo inicia-se no altar, e se o fogo inicia no altar, eu lhe peço a sua bendita presença neste púlpito agora, ladeando estas tribunas, Senhor. Cada obreiro, cada santo pastor, cada homem de Deus que aqui está, a minha retaguarda já venha a ser incendiado, possuído, tomado pela sua bendita presença. Não sou da minha direita, em cada ponto deste culto, deste púlpito e deste santuário, venha derramar a sua bendita presença, meu Deus. Em outras palavras, Deus do céu, cerca este lugar com a sua bendita presença e comece a derramar sobre este povo brasas vivas tiradas do seu altar. Aonde houver um crente, Senhor, disposto a receber algo tremendo do céu, que o coração dele venha palpitar em glória neste instante, e da ponta dos pés ao alto da cabeça ele venha ser envolvido em dimensão de glória. Só os que creem que esta oração está chegando no céu e Deus está respondendo, levante a mão lá em cima e adora ele aí. Rei
fly, raitombe, retuiste, kemine, frato, kederénia, raiabonde, remene, flasudi, cando, iterebia, tocombre, raitombe, remia, sudi, cando, ricandarai. Eu vou pregar, Deus do céu, mas primeiro eu quero sentir os céus abertos a nosso favor esta noite, a glória de Deus subindo e descendo neste santuário, os teus anjos trazendo a resposta das orações. Exalte, enalteça ao Senhor dos Senhores, ao Rei Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que era, que é, aquele que há de vir, há de buscar a sua igreja. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração, a Ele a súplica, a Ele as lágrimas, a Ele todo o tributo de adoração nesta noite. Se você pode adorar, adore, adore, adore. Depois eu prego, primeiro adore ao teu Deus celestial. Deus, diga um amém. Acesse, queridos, e vamos ouvir a voz de Deus. Preste baixinho um pouquinho, isso, daquele jeitinho. E vamos ouvir a voz de Deus esta noite. Diga comigo, missionário ferido. Não, você pode fazer melhor, então faça. Diga comigo, missionário ferido. Esta noite eu quero trazer a palavra de Deus neste tema, missionário ferido. Pedimos a Deus uma palavra para esta noite, obviamente, o meu coração voltado a missões. Porque missões, além de ser algo que Deus tem colocado no coração desta igreja para realizar na terra, é muito mais do que isso. É a primeira grande convocação de Jesus para os homens, porque eu e você que estamos neste mundo só permanecemos nele e ainda não fomos arrebatados ao céu, ainda permanecemos neste mundo, um mundo de labor, de tristeza, de lágrima, de angústia, de tristeza, um mundo em que nós pensamos muitas vezes em desistir ao meio da caminhada. Nós só permanecemos nesta terra porque o ID de Cristo ainda não se completou, porque quando o ID de Cristo for completado, o arrebatamento da igreja será eminente, será visível aos nossos olhos. Então, se você está com saudade do céu, quer o céu e precisa do céu, acelere o ID de Deus esta noite, faça a vontade dele. Se você quer entrar debaixo desta vontade, dá mais um glória para o teu Deus aí esta noite. Para falar de missões, eu tenho que escolher um dos maiores personagens da Bíblia Sagrada. Eu, quando leio a Bíblia, eu gosto muito de 3 histórias em especial. A maior de todas as histórias, obviamente, é o sentido real da Bíblia. A Bíblia só existe para mostrar a história deste homem, Jesus Cristo. Ele é o centro da Bíblia, ele é o início da Bíblia, ele é o final da Bíblia. Haja visto que esta palavra é uma palavra cristocêntrica. Jesus aparece lá em Gênesis, quando o próprio Deus faz a primeira menção ao Messias, e ele chama ele, nos faz entender que ele seria a semente da mulher, o cordeiro que haveria de nascer e morrer. E ele apresenta-se no Apocalipse como o último, o derradeiro, como o princípio de todas as coisas, mas também o fim de todas elas. A Bíblia é cristocêntrica. Depois da história de Jesus, eu tenho outra história na Bíblia que eu amo por demais, é a história de Moisés. E depois da história de Moisés, no Novo Testamento, nós temos o maior marco da história do cristianismo aqui na terra, que depois de Jesus, um dos homens que eu coloco como um dos maiores homens que já andaram no mundo, chama-se o apóstolo Paulo. E eu louvo muito a Deus que o meu avô escolheu o meu nome, Paulo Marcelo, em relação ao apóstolo Paulo. E eu louvo a Deus por isso, porque eu admiro a história de Paulo. Eu já estudei, já li, reli, conheço a biografia do apóstolo, mas cada vez que eu medito um pouco mais na história desse homem, eu vou aprendendo coisas ainda maiores, coisas ainda mais especiais relacionadas à vida do apóstolo Paulo. Paulo foi o maior marco missionário que nós possamos entender, conhecer e imaginar na história. Hoje, quando nós celebramos aqui um congresso de missões, quem sabe o início de uma grande semente que está sendo jogada à terra, e um projeto que pode estender-se por muitas nações, porque é a vontade de Deus. E quando o crente, quando a igreja começa a trabalhar com missões, Deus coloca a sua mão à frente de tudo isso e começa a trabalhar em favor da igreja. E quando eu olho aqui para este bonito banner que está aqui atrás, e nós vemos ali a relação dos pregadores, faixas lá fora, vocês ganharam alguns marcadores de Bíblias com as fotos dos pregadores que estarão pregando aqui neste final de semana. Eu comecei a imaginar aqui no banco, sentado na minha cadeira, pastor Altair, como era a conferência missionária na igreja primitiva, como é que a igreja se reunia para discutir missões na época que os apóstolos andavam aqui nesta terra. Eu imagino que quando as cartas iam andando pelas congregações vizinhas para convidar o povo para vir ouvir a primeira conferência missionária
missionária da igreja primitiva. Eu imagino que na carta vinha dito assim, os pregadores que estariam pregando nesta conferência. Imagine só eles escolhendo os pregadores que pregariam na conferência missionária da igreja primitiva. Eu imagino a carta chegando e dizendo assim: convidamos a igreja para vir a Jerusalém e ouvir os reverendos pregadores que estarão pregando aqui em 4 noites em especial. Eu imagino eles dizendo: o primeiro pregador será o apóstolo Pedro, depois será o apóstolo João, depois o apóstolo Paulo e por último o evangelista Apolo. Eu imagino as pessoas se aglomerando, dizendo assim: que maravilha, ouvir Pedro pregar, ouvir João pregar, ouvir Paulo pregar, ouvir Apolo pregar. Quem sabe eles chegam na primeira reunião logo pela manhã e o pastor que está dirigindo a reunião diz assim: vamos ouvir agora o apóstolo Pedro. Ele será o primeiro a pregar, e Pedro, quem sabe, começaria a pregar com aquele jeito rude dele, com aquele jeito de pescador, mas uma pessoa que era entregue o seu coração para as missões. Quem sabe Pedro convidava os irmãos a ficarem em pé e eles diziam assim: irmãos, vocês não fossem resgatados pela vossa vã maneira de viver, como que tradição recebeste por vossos pais com ouro e com prata, mas você fosse resgatado pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado que foi oferecido por vós. Eu imagino o povo se alegrando, dando glória a Deus e dizendo: que maravilha ouvir Pedro pregar. Eles iam para o almoço e à tarde João era o outro pregador. João era aquele que gostava de ouvir os batimentos cardíacos de Jesus, era manso, tinha um temperamento passivo, um temperamento moderado. João era o segundo pregador do dia. João chegava à frente e dizia assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Quem tem um advogado? Jesus o justo. Digam glória a Deus aí. Quando chegava no final da tarde, eles diziam assim: agora sim, nós vamos ouvir uma mensagem tremenda. E o povo se aglomerava, o número de pessoas era ainda maior. Por quê? Quem ia pregar? O pastor Paulo de Tarso, um homem cheio de Deus, um poliglota, doutor na lei, estudou com Gamaliel, falava 4 idiomas, era um homem que todo mundo admiraria para ouvir falar naquela noite. E Paulo chegaria e dizia: hoje eu vou falar sobre escatologia bíblica. Olha, irmãos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e ela vai soar, eu e você deixaremos esta terra em corpo de glória e encontraremos o nosso Senhor que está no céu. E lá pelo alto da noite eles iam ouvir Apolo, e Apolo tinha algo que era tremendo. A Bíblia diz que Apolo era um varão eloquente em voz, e eu confesso aos irmãos que eu não sei nem como imitar o apóstolo Apolo, mas se fôssemos tentar mais ou menos entender, devia ter a voz do pastor Haroldo, mais ou menos assim na sua eloquência. E Apolo chegava à noite e ia pregando, e algo tremendo ia acontecendo. Assim era as reuniões da igreja primitiva. Mas eu e você que admiramos o apóstolo Paulo, que amamos a sua história, não conhecemos muitas coisas que aconteceram ao longo da sua caminhada na terra. A Bíblia diz que Paulo, ele era um fariseu, Paulo era um cidadão que havia perseguido por muitas vezes a igreja de Jesus, e por perseguir essa igreja, Jesus o encontrou no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Vocês conhecem a história. No caminho de Damasco veio um grande brilho do céu, derruba Paulo do cavalo, Paulo cai como cego durante 3 dias, e Deus diz: olha, Paulo, você vai ser chamado para pregar aos gentios, você tem uma obra missionária para fazer. A Bíblia diz que Paulo então fica eufórico. A Bíblia diz que o Espírito de Deus possui Paulo, e Paulo conhecia perfeitamente a lei mosaica, mas Paulo ainda não conhecia o autor desta lei, que era o meu e o seu Senhor Jesus. A Bíblia diz que quando ele escreve a sua epístola aos Gálatas, ele diz assim: olha, apareceu o Senhor Jesus a revelar o seu Filho em mim para que pregasse aos gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Sabe o que é que Paulo está me dizendo aqui? Paulo aceitou Jesus. A Bíblia diz que depois de 3 dias ele é batizado no Espírito Santo. E Paulo, então, alguém poderia dizer assim: pastor Paulo, o senhor é um homem que fala 4 idiomas, conhece toda a lei mosaica, vamos consagrar o senhor e o senhor está pronto para fazer missões. Paulo olhou para aquela situação e disse: não, o tempo de Deus é um tempo, o meu tempo é outro tempo, eu tenho que esperar é o tempo de Deus para com a minha vida. E a Bíblia diz que ele não foi a Jerusalém, ele não foi consultar os apóstolos, mas ele foi para a Arábia. O que é a Arábia? Arábia significa deserto. Na Arábia não havia mídia para ver Paulo pregar. O início de Paulo começou no meio de um deserto. Sabe o que eu quero lhe dizer esta noite? Se você tem o desejo de fazer missões, se você tem um coração palpitante para fazer a obra de Deus, não dá para começar em Jerusalém, não dá para começar na sinagoga e no templo, tem que começar na Arábia, tem que começar no meio do deserto. Mas tem crente que peça o primeiro deserto da sua vida, ele acha que já tem que desistir. Para irmão, só acontece deserto na vida de um homem e de uma mulher para aquele a quem Deus tem uma chamada na sua vida. Aquele a quem Deus não tem chamada não precisa deserto. Se você está passando em um deserto esta noite, é motivo de você dar glória e glorificar ao nome dele, porque deserto só acontece com quem Deus tem projeto, deserto só acontece com quem Deus tem chamada, deserto só é necessário para aquele
aquele a quem Deus quer colocar em um patamar elevado. Se você está passando por um deserto, levante a tua mão e glorifique ao teu Deus, porque Deus sabe aonde você vai chegar. Pelo deserto, irmão, se Jesus era Jesus, teve que passar 40 dias e 40 noites no deserto. Por que é que Paulo não teve que passar pelo deserto 3 anos? Então pode ficar feliz, porque você não vai poder passar por esse deserto antes de Deus realizar o que Ele tem na tua vida. Você tem que entrar no deserto, irmão. Não dá para ter atalho, tem que passar por dentro dele. Mas tem uma coisa, você não vai passar sozinho nesse deserto. O Jesus vai passar com você através do Espírito Santo, e você vai chegar lá em nome de Jesus, para a glória de Deus. Depois de 3 anos no deserto, a Bíblia diz que Paulo vai para Jerusalém e ele fica 15 dias aos pés de Pedro. Irmão, aqui é o maior paradoxo de toda a história do cristianismo. Aqui é o maior contraste que eu posso encontrar na história de Paulo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Paulo passou 10 anos aos pés de Gamaliel, e agora ele vai passar 15 dias aos pés de Pedro. Senhores, pastor Apolinário, com 10 anos atrás dos pés de Gamaliel, o maior teólogo da história, Paulo não aprendeu nem uma vírgula do que ele aprendeu com 15 dias com Pedro. Mas Pedro não era um semi-analfabeto, Pedro não era um idoso, um incauto. Como é que Pedro poderia ser mais culto do que Gamaliel, irmão? O homem cheio de Deus, ele não precisa de cultura. Pedro tinha algo que Gamaliel não teve. O que é que Pedro tinha? Pedro passou 3 anos com Jesus. Quer fazer a diferença? Ande com Jesus, caminhe com ele, e você tem muito para oferecer para as pessoas. Quem está andando com ele esta noite, faça assim com a glória e glorifica ele mais forte. Pedro em 15 dias ensinou mais do que Gamaliel em 10 anos. Pedro começou a ensinar para Paulo. Paulo então levanta e alguém diz assim: Paulo está pronto, consagra ele, dá uma credencial de pastor para ele e inicia o ministério. Alguém diz assim: Paulo está pronto, formado. E Paulo olhou para a situação e ninguém quis consagrar Paulo, ninguém quis comissionar e dar uma igreja para ele, ninguém acreditou no ministério de Paulo. A Bíblia diz que depois de 15 dias com Pedro, ele volta para a cidade de Tarso, a sua cidade natal. A Bíblia diz que ele fica em Tarso durante 7 a 8 anos. E o que é que ele faz, pastor? Ele foi pregar, ele foi cuidar de uma sinagoga, ele foi expor as palavras que ele tinha recebido? Não. A Bíblia diz que ele voltou a fabricar tendas, a sua fabricação, a sua profissão de ofício. Paulo volta a fabricar tendas com uma agulha, com uma linha, e volta a costurar tendas no povo de Tarso durante 7 a 8 anos. Eu imagino um homem que nem Paulo todos os dias dizendo assim: aonde está a minha chamada? Por que Jesus apareceu no caminho de Damasco comigo? Aonde está a realização do sonho que ele colocou no meu coração? 7 anos, 8 anos se passaram. Eu imagino que todas as tardes ele ia no porto da cidade de Tarso para esperar os navios ancorarem, para poder então falar: será que vai vir uma notícia, vem uma carta, quem sabe vai vir alguém para me consagrar para o ministério? Será que agora que vão me chamar? Paulo todos os dias, durante 7 a 8 anos, ele esperava uma notícia. E a Bíblia diz que lá em Jerusalém, quando ele passou 15 dias aos pés de Pedro, ele conheceu um homem que mudaria a sua história para todo sempre, um homem chamado Barnabé. Diga comigo, Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Em outras palavras, Barnabé significa o consolador. Se Barnabé significa o consolador, todas as vezes que eu citar o nome Barnabé, você vai entender que eu estou falando a respeito do Espírito Santo, como uma analogia bíblica e teológica, porque Barnabé significava o consolador. Então ele é um tipo do Espírito Santo na tipologia bíblica. Quando Paulo conheceu Barnabé, a Bíblia diz que Barnabé, ele era um prosélito, convertido ao judaísmo e posteriormente ao cristianismo. Barnabé era um homem muito rico, tinha vendido tudo que ele tinha, jogado aos pés dos apóstolos. Daqui a pouco vem uma carta para Jerusalém, e a Bíblia diz que cresceu uma grande igreja na cidade de Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era a terceira capital do Império Romano. Antioquia da Síria era uma cidade de 500 mil de habitantes, e lá cresceu uma grande igreja que Deus levantou em Antioquia da Síria. E a Bíblia me faz entender que eles mandaram uma carta e disseram: nós precisamos de um pastor, mande um missionário para cá. Paulo e Pedro olham para aquela situação e diz assim: Barnabé, vá a Antioquia da Síria e veja como é que a igreja está lá. Barnabé chega em Antioquia da Síria, dá uma olhada e fica maravilhado. Ele vê aquela grande igreja, ele vê o povo se alegrando, curas divinas acontecendo, e o povo dizendo assim: nós precisamos de um pastor. Barnabé olha de um lado, olha do outro e diz assim: eu tenho um homem a quem pode ser enviado para cuidar desta igreja de Antioquia. Faz 11 anos que eu conheci ele, quando ele esteve 15 dias aos pés de Pedro em Jerusalém. Que homem é esse? É um homem que fala grego, em Antioquia o idioma era o grego. Eu vou buscar ele. Aonde ele está? Ele está no anonimato, no porto de Tarso, fabricando tenda, esperando o tempo de Deus na vida dele. Mas tem uma coisa: quando o cronograma de Deus é estabelecido para a vida de um homem, irmão, pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, se ele prometeu algo na tua vida, ele vai cumprir, ele vai estabelecer, ele vai realizar, as coisas vão acontecer. Se você entende esta palavra, levante a mão e glorifique o
teu Deus aí mais uma vez. Barnabé vai chegando no porto de Tarso. E eu imagino que de muito longe, a Bíblia diz que ele era um homem zarrão, era um homem muito grande, alto. Eu não sei a altura de Barnabé, mas ele tinha mais de 1,80 m. Barnabé vai chegando de muito longe, Paulo fabricando agulhas e tendas. E Barnabé grita de alto: Saulo de Tarso! Paulo levanta a cabeça e diz assim: eu conheço esse cidadão. Fazem 11 anos que eu conheci ele em Jerusalém. Eu imagino o coração de Paulo batendo, palpitando e se alegrando, dizendo: chegou o tempo de Deus na minha vida. O que Deus colocou aqui no meu coração é verdade. Não era sonho da minha cabeça, era Deus que colocou no meu coração. Passou muito tempo, mas ele vai realizar. E Barnabé grita novamente: Saulo, largue as agulhas, largue as linhas e as tendas. Chegou o tempo de Deus na tua vida. Ele acredita no teu ministério, ele acredita na tua chamada. Chegou o tempo dele te levantar. Só que você tem que renunciar às linhas e às tendas. Vem comigo, porque eu vou te enviar em Antioquia. Deixa eu aplicar a mensagem melhor para você. Você já passou pelo deserto, você já esteve aos pés de Pedro, mas você está escondido em Tarso tem muito tempo. E as agulhas e as linhas e as tendas desta terra têm impedido o que Deus tem na tua vida. O envolvimento com o Egito, o envolvimento com esta terra tem impedido o que Deus tem para realizar na tua vida. Nesta noite, Barnabé, que é o Consolador, o tipo do Espírito Santo, usa este pregador para dizer diretamente ao teu coração: se você quer que Deus realize o que Ele tem na tua vida, tem que renunciar esta noite e deixar muita coisa de lado, porque existe uma Antioquia te esperando para ouvir a palavra de Deus. Só os que estão entendendo a mensagem, maneie uma das tuas mãos, feche os olhos e glorifique a Deus um pouquinho esta noite e comece a vivenciar o sonho de Deus para a tua vida de novo. Tem gente que quer atrapalhar o tempo de Deus na sua vida, porque não tem a paciência de esperar os 10 e 11 anos lá em Tarso. Não quer passar pelo deserto e esperar o tempo da visitação de Deus para com o seu ministério e para com a sua vida. Nesta noite eu venho te dizer: irmão, descanse no cronograma do céu. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. O tempo dele é diferente. O tempo dele é um tempo diferente do nosso. E você está passando tudo isso porque não chegou o tempo dele te exaltar na terra ainda. Mas nesta noite ele resolve mudar a página da tua vida. Ele vai prometer e ele vai cumprir o que ele prometeu sobre você. É o tempo da promessa de Deus sobre o teu ministério e sobre a tua vida. Só os que creem que a promessa vai se cumprir. Glorifique a Deus mais uma vez esta noite. O Espírito de Deus é sensível ao meu espírito esta noite. E existem muitos corações no nosso meio, aqui dentro desta igreja hoje, aqui no púlpito, pessoas que deixam de acreditar muitas vezes naquilo que Deus semeou dentro do seu coração, porque as lutas e as angústias da terra são muito intensas e grandes. Nesta noite, irmão, comece a ouvir a voz do Barnabé. Comece a ouvir o ruído que vem deste navio que ancorou na tua vida agora e está deixando você infeliz. E está te dizendo: chegou o tempo, chegou o tempo, chegou a hora. Ouça a voz de Barnabé esta noite e volte a glorificar ao teu Deus mais uma vez. Paulo é levantado para fazer uma grande obra em Jerusalém. Ele vai para Antioquia. Depois de Antioquia, a Bíblia diz que ele é enviado para a sua primeira viagem missionária. E posterior a essa primeira viagem missionária, Paulo recebe a outra companhia de sua vida. A Bíblia diz que conjuntamente com Barnabé, na sua primeira viagem missionária, o sobrinho de Barnabé vai acompanhá-los naquela viagem missionária. Quem era o sobrinho de Barnabé? Era um pequeno jovem de apenas 17 anos de idade, chamado João Marcos. Diga comigo: João Marcos. João Marcos é chamado para acompanhar Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. A Bíblia diz isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 5 em diante. João Marcos acompanha Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Mas ele vai, a primeira viagem missionária de Paulo era muito difícil, porque era pelas montanhas da Panfilha. E quando eles chegam na montanha da Panfilha, eu não sei se João Marcos deixou uma namorada em Jerusalém. Eu não sei se João Marcos deixou a sua família e ficou com desespero e saudade dela. Eu não sei o que é que João Marcos deixou em Jerusalém, mas uma coisa é certa: ele não aguentou, ele não resistiu o peso de uma chamada missionária, ele não aguentou a carga de acompanhar um mito como Paulo e
Barnabé em uma viagem missionária. Ele olhou para aquela situação e disse: eu não aguento, eu não suporto, eu vou voltar para Jerusalém, eu vou parar no meio do caminho. Eu sou um missionário que desisto, eu sou um missionário ferido, eu não aguento mais, eu não vou. João Marcos voltou. João Marcos desistiu da sua chamada e retrocedeu para Jerusalém. Passaram-se 4 anos. Paulo vai para a sua segunda viagem missionária. E nesta segunda viagem missionária, Barnabé, que ele é o, diga comigo, Consolador. Consolador olha para Paulo e diz assim: Paulo, vamos levar João Marcos de novo conosco. Eu acredito no ministério de João Marcos do jeito que eu acreditei no teu, quando você estava isolado lá em Tarso. Eu acredito no ministério deste moço e eu quero levar ele comigo de novo. Paulo olhou para aquele moço e disse: não, você não merece crédito de uma segunda chance. Você não vai nos acompanhar nesta viagem missionária. Você desistiu e eu não acredito mais no teu ministério. Mas Paulo, você é o pregador das multidões, todo mundo lhe admira. Não diga isso para o jovem. Você está matando o ministério dele. Paulo diz: não, eu não aceito o ministério dele. Barnabé, que é o Barnabé, olha para aquela situação e diz: Paulo, eu tenho que me apartar de você. Eu acredito no ministério deste moço. Eu vou abraçar ele e ele vai comigo para a segunda viagem missionária. Você pegue Silas e acompanhe Silas na sua viagem missionária. Passaram-se muitos anos e agora é o ano 67 depois de Cristo. Paulo é jogado na sua última prisão, depois de passar tanto sacrifício, tanto sofrimento, tanta angústia. Depois de Paulo passar por naufrágio, ser logado por situações adversas, depois de passar por apedrejamentos, depois de sofrer pela causa de Cristo, todos abandonam Paulo. E Paulo é jogado na prisão de Nicópolis, uma prisão subterrânea. Paulo é acusado de ser um dos mandantes a botarem fogo na cidade de Roma, que foi Nero quem botou fogo. Paulo é jogado agora, ele é um prisioneiro famoso. Toda a terra conhecia Paulo, porque esses apóstolos revolucionaram a terra da sua época. Em 38 anos eles evangelizaram todo o mundo da sua época. Paulo agora é jogado na prisão de Nicópolis, e a Bíblia diz que todos desampararam Paulo, e ele escreve a sua última epístola e envia a Éfeso para o seu fiel escudeiro Timóteo, e ele diz: só Lucas está comigo. Mas tem uma coisa: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está dada, que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que aguardam a sua vida. Mas tem uma coisa, Timóteo: eu tenho que reconhecer um erro que eu fiz no passado. Lembra de João? Traga João Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Deixa eu aplicar a mensagem sobre a tua vida. Na minha e na tua caminhada de missionário ferido, muitas vezes você vai encontrar pessoas que não acreditam na tua chamada. Muitas vezes você vai encontrar pessoas que não acreditam no que Deus te deu. Quando eu comecei a pregar, eu suportei tanta coisa sobre a minha vida, de pessoas que diziam assim: você não vai, não tem jeito, não vai acontecer. E eu dizia: eu também acredito que não vai acontecer, mas tem uma coisa: ele acredita que vai acontecer. Ele acredita que vai acontecer, eu vou chegar lá, é por ele. Aqui dentro tem muito João Marcos, que alguém já disse assim: não acredito em você, você não vai, desistiu, não tem segunda chance, eu não acredito mais na tua chamada. Escute, meu irmão, ele acredita na tua chamada esta noite. Quem é João Marcos? João Marcos é o escritor do Evangelho de Marcos. Se Paulo não tivesse dado, e Barnabé não tivesse acreditado e dado uma segunda chance para este moço, a Bíblia ia ter 65 livros e o Evangelho de Marcos não ia existir na Bíblia Sagrada. Se o Consolador não tivesse dito: eu acredito nele, a Bíblia ia ter apenas 65 livros e ia faltar um dos 4 evangelhos, e o terceiro evangelho sinótico. Sabe o que eu quero te dizer esta noite? Os homens estão vendo hoje, mas Deus está vendo o amanhã da tua vida e o que vai acontecer lá na frente. As pessoas estão vendo hoje, estão vendo o teu fracasso hoje, estão vendo a tua dor hoje, mas Deus está sabendo que você está caído hoje, mas Ele te pega com mão forte, te levanta e diz: filho, você vê só hoje, eu estou vendo o amanhã. Você vai entrar para a história, você é missionário ferido, mas eu acredito em você, eu acredito em você. Só os que creem que Deus acredita, levante a mão e glorifica Ele.
novas, mas pela importância das coisas já ditas. Quem tem uma promessa de Deus, levante a mão direita, lá em cima. Está a sua direita e a esquerda, diga para ele assim: o Consolador acredita na tua chamada. O Consolador acredita no teu ministério. Acredita no que Deus colocou sobre a tua vida. E se essa promessa existe, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Porque quem está debaixo de uma promessa tem que descansar em paz. Quem está debaixo de uma promessa não morre antes de Deus cumprir essa promessa na vida dele. Pode ir para o UTI, pode chamar os parentes para decidir, pode comprar um caixão, pode colocar você lá dentro. Se Deus não cumprir o que Ele tem na tua vida, Ele ressuscita você para cumprir tudo que Ele tem na tua vida. Quem tem promessa não morre, não morre, não morre, não morre. Vamos acreditar. Dá um abraço nessa pessoa do seu lado, só por um pouco, fica abraçado só um instante. Diga para ele: o Consolador acredita. Diga para ele: o Consolador acredita, acredita, ele acredita, Jacó. Ele acredita em você. Ele acredita em você, ele acredita em você. Muitas vezes os homens não acreditam em você, os irmãos da igreja não acreditam em você, o ministério não acredita em você, o teu pastor não acredita em você. Mas quando todos deixarem de acreditar em você, ele vai continuar acreditando, ele vai continuar acreditando, ele vai continuar acreditando, ele vai continuar. Ele mandou te chamar esta noite. Sai do anonimato. Ele acredita, ele acredita, ele acredita. Quando eu aceitei a chamada de Deus na minha vida, eu larguei tudo para pregar a palavra de Deus há 3 anos atrás. A primeira pessoa que eu procurei foi um grande amigo meu. Eu disse para ele assim: olha, a partir de hoje eu nunca mais trabalho, eu vou pregar a palavra de Deus, vou ser itinerante, vou sair por aí pregando. Ele olhou firme para mim e falou assim: eu sou teu amigo, eu vou te dar um conselho, arruma um emprego, porque senão você vai morrer de fome. Ele acredita, ele acredita, ele acredita, ele acredita. Ele quer pegar na tua mão hoje, te dar um abraço e dizer assim: eu acredito, eu acredito. Eu profetizo aqui esta noite de olhos abertos, com toda a autoridade que Deus me dá esta noite, nos 4 cantos deste santuário, de uma ponta a outra, aonde houver um crente a quem Deus tem uma promessa para realizar na vida dele, como prova que ele acredita em você. Se você estiver com a sua mão levantada agora, ele vai tocar nela, vai tocar na tua vida agora, e vai fazer você entender que ele está na tua vida, ele acredita em você. Fecha os olhos e sinta Deus tocar em você. E agora, toca ali, toca ali, toca ali, toca ali. Senhor, aquele missionário está ferido, aquele ali tem uma chamada e está ferido, aquele ali deixou de acreditar. Toca naquele ali também, cura esta dor aí, cura esta ferida. Senhor, os homens estão taxando ele de louco, mas o Senhor está dizendo que é sua chamada no coração dele. Os homens estão dizendo que ele não pode, porque ele fez isso, fez aquilo. Irmão, nesta noite ele passa o sangue do Calvário sobre a tua vida, joga todas as coisas feias no mar do esquecimento, ele restaura o teu ministério, a tua chamada. Missionário ferido, volte a dar glória, volte a glorificar, volte a receber a presença dele. E começa a fazer uma introspectiva da sua história, da sua vida. Eu não a conheço, mas o Deus que colocou essa palavra no meu coração, Ele conhece a tua história. Ele sabe por que é que você veio aqui, e Ele sabe por que você está chorando. E Ele está batendo a porta do seu coração e está dizendo: eu quero entrar. Ele está dizendo: eu quero voltar a habitar aí dentro.
Eu quero que esta centelha que eu semeei no teu coração, ela volte a incendiar como uma chama de brasa esta noite. Isso, Jacó, levante os dois braços. Porque enquanto, Jacó, as pessoas te chamam de louco com as suas faixas aí nos sinaleiros, Deus está assinalando lá no céu a sua chamada e a sua vitória. E vidas estão se rendendo aos pés dele. Ele acredita na tua chamada, ele acredita no que ele colocou no teu coração. Então para com esse sentimento de complexo de inferioridade. Volte a glorificar o teu Deus esta noite. Ele renova a tua causa, o teu espírito, a tua alma, e ele volta a fazer você sentir que tem coisas maiores para a tua vida. Eu estou sentindo algo tremendo aqui esta noite. Eu estou sentindo algo de Deus aqui esta noite. Eu estou possuído de Deus neste púlpito. A minha carne está tremendo, meu coração está palpitando. Eu estou cheio de Deus aqui esta noite. O que Deus está me dando, eu quero que você comece a receber também. Enche Deus a vida do meu irmão agora. Agora, 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 agora. Da sua irmã, ela é uma missionária ferida e Deus quer restaurar a promessa que ela tem na vida dela. Levante as tuas mãos pro alto, vira para a direita ou para a esquerda, fique de frente com essa pessoa que está do seu lado, se você tem comunhão com ele. Isso, olha dentro dos olhos dele e dela e diga para ele assim: quando todos, não diga forte, faz cara de profeta e diga forte, quando todos deixar de acreditar na tua chamada,